Uma descoberta arqueológica sem precedentes está causando grande agitação entre especialistas e apaixonados por história. A cidade perdida de Baal foi finalmente encontrada no coração do Oriente Médio. Por séculos, esse local permaneceu envolto em mistério, alimentando lendas e teorias sobre sua existência. Agora, escavações recentes revelaram ruínas, templos e inscrições que confirmam a ligação direta com o culto a Baal, uma das divindades mais influentes da antiguidade. Este achado não apenas resgata um capítulo esquecido da história, mas também promete transformar nosso entendimento sobre as civilizações que floresceram na região. O suspense em torno dessa descoberta cresce à medida que novas evidências vêm à tona, revelando segredos guardados por milênios sob as areias do deserto. Baal era uma das divindades mais reverenciadas do panteão cananeu, exercendo influência profunda sobre diversas culturas do Oriente Médio Antigo. Reconhecido como deus da tempestade, da fertilidade e da guerra, Baal era associado à força dos elementos naturais e à prosperidade agrícola. Sua presença era marcante em regiões como Canaã, Fenícia e Ugarit, onde templos e rituais eram dedicados à sua adoração. O culto a Baal refletia a importância da chuva e da colheita para essas sociedades, além de simbolizar poder e proteção em tempos de conflito. Ao longo dos séculos, Baal tornou-se um elemento central nas tradições religiosas e mitológicas dessas civilizações, influenciando práticas culturais e espirituais que atravessaram gerações. Baal é frequentemente citado nas escrituras bíblicas como um símbolo de idolatria, representando a oposição aos princípios do monoteísmo defendidos pelos profetas de Israel. Seu culto era associado a práticas religiosas que desafiavam diretamente a fé no Deus único, gerando intensos conflitos espirituais e sociais. Narrativas como o confronto entre Elias e os profetas de Baal ilustram a tensão entre crenças antigas e a busca por uma nova identidade religiosa. A adoração a Baal era vista como uma ameaça à ordem espiritual estabelecida, sendo condenada por líderes religiosos da época. Essas referências revelam não apenas disputas teológicas, mas também o impacto profundo que o culto a Baal exerceu sobre as tradições e valores das sociedades antigas. Durante séculos, a localização da cidade central do culto a Baal permaneceu envolta em mistério, alimentando inúmeras teorias e lendas entre estudiosos e exploradores. Muitos acreditavam que essa cidade, mencionada em textos antigos, havia desaparecido sem deixar vestígios, tornando-se objeto de buscas incansáveis. Ugarit, na atual Síria, foi considerada por muito tempo um possível epicentro religioso, especialmente após a descoberta de tabuletas de argila que registravam o ciclo de Baal. No entanto, outras hipóteses sugeriam que a verdadeira cidade estaria escondida em regiões ainda inexploradas do Oriente Médio. As tentativas históricas de encontrá-la envolveram expedições arqueológicas e interpretações de relatos bíblicos e mitológicos. O mistério sobre seu paradeiro contribuiu para a aura lendária em torno do culto a Baal, tornando cada nova pista um potencial divisor de águas para a arqueologia e a história das religiões antigas. Ugarit foi uma cidade fundamental no cenário religioso e político do Oriente Médio Antigo. Localizada na atual Síria, ela se destacou como um dos principais centros de culto a Baal, onde práticas religiosas complexas eram realizadas. Os arqueólogos
descobriram tabuletas de argila em Ugarit que registram o ciclo de Baal, revelando mitos, rituais e crenças que moldaram a espiritualidade cananeia. Esses registros são essenciais para compreender como Baal era venerado e qual era seu papel nas sociedades da época. Além disso, a influência de Ugarit ultrapassava fronteiras, conectando diferentes culturas e ampliando o alcance do culto a Baal. O estudo dessas tabuletas oferece uma janela única para a compreensão das tradições religiosas e das dinâmicas sociais do período. Arqueólogos realizaram uma descoberta impressionante em uma região desértica situada entre a Síria e o Líbano. No local, foram identificadas ruínas de uma antiga cidade com estruturas que evidenciam práticas religiosas sofisticadas. Entre os achados, destacam-se templos monumentais, altares cerimoniais e estátuas que representam a figura de Baal. Inscrições gravadas em tabuletas de argila mencionam diretamente o nome da divindade, confirmando o vínculo do sítio ao culto cananeu. Símbolos esculpidos nas paredes e artefatos reforçam a importância espiritual do local. Esses elementos revelam não apenas a devoção ao deus Baal, mas também aspectos da vida cotidiana e das crenças das civilizações que ali floresceram. Entre os artefatos descobertos, destacam-se tabuletas de argila que trazem o nome de Baal, gravado em inscrições antigas. Além delas, foram encontrados altares, estátuas e símbolos que remetem diretamente ao culto dessa divindade cananeia. Esses objetos revelam detalhes sobre os rituais e a organização dos templos, indicando que o local era um importante centro religioso. As evidências arqueológicas reforçam a relevância do sítio para o entendimento das práticas espirituais e culturais das civilizações que ali viveram. A presença de inscrições e artefatos tão bem preservados permite aos pesquisadores reconstruir aspectos do cotidiano e das crenças dos povos antigos. Essa descoberta contribui significativamente para ampliar nosso conhecimento sobre a influência de Baal e o papel da religião na sociedade do Oriente Médio Antigo. A descoberta da cidade perdida, associada ao culto de Baal, revela como essa divindade desempenhava um papel central nas dinâmicas sociais e políticas do Oriente Médio Antigo. O culto a Baal não se limitava apenas a práticas religiosas, mas influenciava diretamente decisões políticas e alianças entre cidades-estado. Na agricultura, Baal era visto como responsável pela fertilidade da terra, e rituais em sua homenagem buscavam garantir boas colheitas e a sobrevivência das comunidades. Além disso, evidências sugerem que o culto a Baal estava ligado à preparação para conflitos militares, com cerimônias que invocavam proteção e força para os guerreiros. As trocas culturais com civilizações vizinhas, como Egito e Mesopotâmia, ampliavam ainda mais o alcance e a importância de Baal. Essa influência multifacetada mostra que a cidade recém-descoberta era um verdadeiro centro de poder e tradição, impactando profundamente a história da região. As descobertas arqueológicas revelam que o culto a Baal não se limitava apenas às regiões cananeias, mas estabelecia conexões profundas com grandes civilizações como o Egito e a Mesopotâmia. Inscrições e artefatos encontrados indicam trocas culturais intensas, incluindo influências mútuas em rituais religiosos, símbolos e práticas agrícolas. Baal aparece em registros egípcios e mesopotâmicos, mostrando que sua figura era reconhecida e, em alguns casos, incorporada a panteões estrangeiros. Essa circulação de ideias e crenças contribuiu para a disseminação de mitos e tradições, ampliando o alcance de Baal para além de sua origem local. O impacto dessas interações
demonstra como as religiões antigas estavam interligadas, influenciando aspectos sociais, políticos e espirituais em todo o Oriente Médio. A recente descoberta da cidade perdida de Baal traz à tona questões profundas sobre espiritualidade e crença. Ao revelar detalhes do culto a uma divindade cananeia, reacende debates antigos sobre idolatria e fé, temas centrais nas tradições religiosas do Oriente Médio. O confronto entre práticas politeístas e o monoteísmo, tão presente em textos bíblicos, ganha nova dimensão diante das evidências arqueológicas. Essa descoberta nos convida a refletir sobre como diferentes sociedades buscavam sentido e proteção através de seus deuses. Além disso, destaca os conflitos e tensões espirituais que moldaram a história das religiões. O estudo desses vestígios pode ajudar a compreender melhor as raízes das disputas religiosas que persistem até hoje. Por fim, a cidade de Baal serve como um lembrete da complexidade e riqueza das crenças humanas ao longo dos séculos. O confronto entre Elias e os profetas de Baal, narrado no livro de 1º Reis, representa um dos momentos mais emblemáticos do embate entre o monoteísmo israelita e as crenças politeístas da região. Segundo o relato bíblico, Elias desafia os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, propondo um teste para provar qual divindade responderia com fogo. As novas evidências arqueológicas, como templos e inscrições dedicados a Baal, reforçam a importância e a influência desse culto na sociedade da época, tornando o episódio ainda mais significativo. A descoberta da cidade associada a Baal revela que o culto era sofisticado e amplamente disseminado, o que explica a magnitude do desafio enfrentado por Elias. Esses achados permitem compreender melhor o contexto religioso e cultural em que o confronto ocorreu, evidenciando que não se tratava apenas de uma disputa teológica, mas também de um choque de civilizações e valores. Assim, o episódio ganha nova dimensão, mostrando como a fé e a identidade de um povo foram testadas diante de tradições profundamente enraizadas. A cidade perdida, associada ao culto de Baal, foi localizada em uma área protegida, próxima ao vasto deserto de Rub al-Khali, entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Por enquanto, o sítio arqueológico permanece fechado ao público, garantindo a preservação das estruturas e artefatos recém-descobertos. Pesquisadores acreditam que, nos próximos anos, a região poderá se tornar um dos maiores polos de estudos arqueológicos do Oriente Médio. As perspectivas para futuras pesquisas são promissoras, com potencial para revelar ainda mais detalhes sobre as práticas religiosas e culturais da antiguidade. Existe também a expectativa de que, após as etapas iniciais de análise e conservação, o local seja aberto para visitação, atraindo estudiosos e interessados em história de todo o mundo. A descoberta da cidade perdida de Baal nos convida a repensar tudo o que sabemos sobre as origens das grandes civilizações e suas crenças. O que essa revelação significa para a compreensão da história antiga e dos conflitos espirituais que moldaram o mundo? Queremos saber sua opinião. Você acredita que essa descoberta pode transformar nossa visão sobre o passado? Compartilhe suas ideias nos comentários e participe dessa discussão fascinante. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com amigos que se interessam por arqueologia e mistérios históricos. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando juntos os enigmas do passado.